de número 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de número 40. O texto é bastante conhecido, muita gente já ouviu essa passagem bíblica, muitas pessoas já leram muitas vezes, mas a palavra de Deus, o Espírito de Deus se renova em nós em cada dia, em cada manhã, em cada instante. Eu estava orando ao Senhor e pedi a Deus que desse uma palavra específica, apropriada. Senhor, me coloca no meu coração uma palavra para que eu possa compartilhar essa noite. Mas o Senhor não me deu nenhuma palavra, ou melhor, me deu uma grande palavra. O Espírito Santo falou no meu coração, disse assim: olha, se preocupe com a minha presença. Por quê? Porque onde eu estou presente, eu falo. Então, se preocupe mais com a minha presença do que com qualquer outra coisa. Então eu descansei no Senhor, eu descansei no Senhor, e o Senhor me colocou essa palavra agora para me compartilhar, e justamente eu sei que Deus tem algo para falar no seu coração. Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40, que fala sobre o pedido de Jairo. O pedido de Jairo. Vamos lá então. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ela ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como. E imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E o versículo 49 diz: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar.
essa passagem da Bíblia é uma das passagens mais bonitas que existe, esse acontecimento. E do versículo 40 que nós lemos até o versículo 56, são 16 versículos que temos. Se nós formos falar com profundidade, nós vamos amanhecer aqui falando e não vamos terminar de falar, porque existe um conteúdo tão grande de coisas para nós aprendermos somente nesses 16 versículos. Primeira coisa que nós vemos, quando Jesus, ao regressar Jesus, aqui diz, ao regressar Jesus, você sabe o que significa regressar? Regresso significa o quê? Voltar, retornar. Significa que ele esteve naquele lugar, foi para um outro lugar e depois ele retornou naquele lugar. E se ele retornou e havia uma multidão aguardando com expectativa, é porque a multidão sabia quem ele era e o que ele fazia, e por isso eles estavam ali com tanta ansiedade, estavam ali com tanta expectativa, esperando que o Senhor voltasse, retornasse naquele lugar. Então um levou um doente, outro levou uma pessoa oprimida, perturbada, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam com seus males. Então ali aonde Jesus chegava, tinha pessoas carregadas em leitos, pessoas eram trazidas, pessoas doentes, pessoas de todos os tipos de males, de doença, de problema, de enfermidade. Eles vinham porque eles recebiam um alívio, eles recebiam uma libertação, um livramento, principalmente quando as pessoas tocavam nas vestes de Jesus, porque todo aquele que tocava na veste recebia o poder dele, recebia a virtude dele. Era comum as multidões tocarem, cidades que Jesus chegava, as multidões todos queriam tocar nas vestes dele. Então, o que acontece? Ao regressar, ele regressa, ele volta, e as pessoas estão esperando com grande expectativa. E aqui diz assim: a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Todo mundo recebe com alegria, mas entre aquela multidão existia um homem que ele estava ali, havia alegria no coração dele pela chegada de Jesus, mas aquele homem ele estava tenso, preocupado. Ele estava ali e por quê? Porque ele tinha uma filhinha. A Bíblia diz que tinha uns 12 anos, aproximadamente 12 anos, e essa menina, ela estava morrendo, estava muito mal. Então ele temia até que não desse tempo de Jesus chegar lá, e foi o que aconteceu. Havia uma urgência, ele estava ali, ele disse: meu Deus, se eu estou aqui, se ele for atender toda essa multidão, e se eu for o último da fila, não vai dar tempo. Ele, além da alegria de Jesus estar ali, havia uma preocupação. Preocupação por quê? Porque o caso era urgente. Às vezes, nós temos preocupação porque nós achamos que o nosso caso é urgente. Mas, na verdade, eu acho que todos os casos são urgentes. Não é mesmo? Todos os casos são urgentes. Se não fosse urgente, não teria tanta gente com depressão, sofrendo, ansiedade, pessoas depressivas, pessoas sofrendo. Por quê? Porque parece que o problema dele não é tão grave, né? Não é porque você não está na pele dele, né? Os antigos falavam assim: pimenta no olho dos outros é refresco, né? Arde na sua vista, do outro não está ardendo na dele, né? Mas a partir do momento em que você está sofrendo aquela ansiedade, aquela preocupação, aquela tensão, você tem pressa, como aquele homem tinha pressa. Eu posso imaginar aqui este homem, ele age assim como se fosse uma pessoa orgulhosa, ou uma pessoa até pensando em si próprio, né? Todo mundo aqui tem problemas, todo mundo está sofrendo, mas
eu vou furar a fila. Quem que gosta de alguém que fura a fila? O pessoal briga, né? Ninguém gosta, vai lá furar uma fila para ver. O pessoal fala assim, é lá atrás, não vem furar a fila não. Eu estou aqui, estou aqui desde ontem aqui, agora você chega e vai lá na frente. Você chega lá e fura a fila, e você acha que você tem direito, você é melhor que os outros? Você tem direitos iguais, vai lá no final da fila. Mas eu não posso ir no final da fila, porque se eu entrar no final da fila, não vai dar tempo. Só que tem uma coisa, eu quero que você entenda isso hoje. Talvez na fila da alegria por Jesus ter chegado, ele teria que entrar em último lugar. Só que ele pensou em como ser o primeiro. Nós temos que entender uma coisa: existe o primeiro e existe o último. Que lugar você quer estar? Em primeiro lugar ou no último lugar? Se você tem pressa, então você tem que fazer como aquele homem, falar assim: olha, eu preciso tomar o primeiro lugar, porque o milagre é urgente, a necessidade é urgente. Eu estou sofrendo, eu estou no meu limite, eu não aguento mais, eu não sei se vai dar tempo, a coisa é de vida ou morte, e eu tenho que dar um jeito de furar essa fila. E eu não sei como furar a fila. Se eu for na frente das pessoas, eles vão me repreender, eles vão brigar comigo, eles vão me expulsar daqui. E como é que eu faço? Então, aprenda isso, o que esse homem fez e se tornou o primeiro da fila. Aqui diz assim a palavra do Senhor: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Ele poderia usar o prestígio dele de ser o chefe da sinagoga. Ele podia chegar para todos os judeus que estavam ali dizendo assim: ei, vocês são judeus, não são? São. Só que eu sou o príncipe da sinagoga. Sabe o que é príncipe da sinagoga? Sinagoga era onde os judeus se reuniam, e ele era aquele que ensinava os judeus, como fosse o pastor da época. Ele podia falar: vocês são os membros da sinagoga, mas eu sou o pastor, eu sou o líder, e por isso eu vou furar a sua fila. Mas não foi isso que ele usou. Primeira coisa que ele fez, sendo ele chefe da sinagoga, diz a palavra de Deus, ele se prostrou aos pés de Jesus. Primeira coisa que ele fez, ele prostrou e adorou o Senhor. Se você pode estar na fila dos que estão alegres porque Jesus chegou para te abençoar, então você vai ter que entrar no fim da fila, ou você tem que aguardar por muito tempo. Mas quando você diz assim, existe uma fila que é mais curta, você sabia? É a fila dos adoradores, porque Jesus disse: o meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se ele está procurando, é porque não está achando, né? Ele procura adoradores. Muitas vezes nós encontramos com uma multidão que está ali aguardando para receber alguma coisa. Eu estou aqui porque eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso disso. Ele também precisava. Só que tem uma coisa: ele foi lá em primeiro lugar, se ajoelhou, se prostrou e adorou o Senhor Jesus Cristo. Ele não furou a fila, mas ele se tornou o primeiro daquela multidão a fazer aquilo. Ele notou aquilo que os outros não estavam fazendo, mas o que ele poderia fazer para ser o número 1 diante do Senhor Jesus. Assim devemos nós fazer também. Talvez exista uma multidão, mas quando nós entramos num processo de adoração, adoração significa a intimidade com o Senhor, significa você chegar diante dele e se prostrar diante dele, e ele está pronto para atender aqueles que estão procurando em uma intimidade, um relacionamento maior. Não estou ali somente para pedir, porque eu estou precisando, mas eu quero te adorar, Senhor. E o Senhor atendeu para ele em primeiro lugar. A multidão estava lá, a multidão era grande, e a hora que ele adorou, Jesus parou e contemplou ele prostrado, adorando, glorificando o nome do Senhor, exaltando e adorando. Sabe que os olhos do Senhor param sobre um adorador, e o coração do Senhor, ele se volta para um adorador. E quando aquele homem adorou o Senhor, imediatamente, logo após, ele suplicou que se chegasse
até a sua casa. Veja só, ele não estava ali com a filhinha dele dizendo assim: o senhor podia tocar na minha filha, ou deixar ela tocar na sua veste, para o senhor curá-la, para que o senhor possa libertá-la? Não, ele disse assim: o meu problema é o seguinte, a minha filha está morrendo, só que ela está lá na minha casa. O senhor poderia ir lá na minha casa agora? E sabe o que Jesus disse para ele? Poderia Jesus falar assim: primeiro eu atendo essa multidão, depois eu vou na sua casa. Ou então, por que você não fez como essa multidão? Se as pessoas vieram até de outra cidade, trazendo uma cama, carregando, trazendo doente, por que você não trouxe sua filha? Você não carregou ela e trouxe até aqui? Jesus poderia ter dito aquilo? Poderia, mas não para um adorador, não para aquele que se rende, que se prostra, que se entrega diante dele, aquele que teme a ele e adora ele e busca em espírito e em verdade. Ele olhou e disse: vamos para a sua casa. Multidão, vocês querem ser abençoados? Então vem comigo. Primeiro eu atendo ele, depois eu atendo vocês. E ali Jesus vai andando e aquela multidão vai acompanhando, porque a multidão quer ser abençoada. E por eles quererem ser abençoados, eles também estão o quê? Seguindo Jesus. Eles estão seguindo Jesus. A multidão está indo. E alguns, porque em todo lugar existe murmurador. Existe ou não existe? Existe ou não existe? Todo lugar que você vai tem gente reclamando. Todo lugar que vai tem gente reclamando. Você chega na fila do banco, estão reclamando. Você chega na fila do correio, estão reclamando. Você chega na fila da padaria, alguém está reclamando. Sempre tem alguém que murmura, que reclama, que não está descontente. E naquela multidão havia muitas pessoas que falam: poxa, isso não é justo. Eu estou aqui desde ontem, esse camarada acaba de chegar aqui, ele toma o primeiro lugar, desloca Jesus para a casa dele, e nós ainda temos que andar atrás, esperar ele ser atendido para depois atender nós. Está certo isso? Você acha que isso é justo? Ainda esse Jesus fala em justiça. Você acha que isso é justiça? Tem alguma coisa justa aqui? Eu acho que ele não está agindo com justiça. Tem gente que murmura até contra Jesus, até contra o que ele faz. Não está certo o que ele está fazendo. Por quê? Aí ele tinha que atender primeiro quem está aqui. Fosse no dia de hoje, tem aqui aquele negócio de senha, né? Ó, eu estou com a minha senha aqui. Como é que ele chega por último e ele fura a fila? E a senha? Não vale mais nada. Por que não organiza esse negócio? Mas enfim, se você está precisando, o jeito é seguir Jesus. Por quê? Porque ele é o autor da vida. Ele é aquele que cura, que salva, que liberta, que transforma, que faz nova todas as coisas. Então olha, vamos fazer o seguinte: vamos seguir esse Jesus? Vamos. E a multidão está lá, totalmente acompanhando, seguindo. Daí a gente vê uma outra mulher que chega e fura a fila de novo. E alguém fala assim: eu não gosto que ninguém fure a fila. Quem que gosta que fure a fila, que passe na frente? Ninguém. Mas chegou uma doida, uma maluca lá, e foi por trás de Jesus, esticou a mão e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus parou a multidão e disse assim: quem me tocou? Será que Jesus sabia quem tocou ele? Claro que ele sabia. Se ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece o pensamento dos homens, sonda os corações. Ele sabia quem tinha tocado nele. Ele sabia, e ele podia ter ficado quieto. Poderia. Se ele tivesse feito em silêncio, o que ia acontecer? Hoje nós não estávamos aprendendo essa lição tão preciosa. Jesus sabia quem era que tinha tocado nele. Ele falou: espera aí, para um pouquinho aí, quem de vocês me tocou? E todo mundo, ninguém abre a boca. Quem me tocou? Vai, fala que foi você. Eu não, foi ele que me empurrou e eu dei uma esbarrada no mestre aí, mas ele não está gostando. Aí Pedro era sempre o mais corajoso, e Pedro toma a frente e fala assim: Senhor, vamos conversar sério aqui. O negócio é o seguinte: o senhor está vendo que a multidão está meio apertada aqui? O senhor está vendo que tem muita gente? Se fosse que nem hoje, falava, o negócio aqui está que nem sardinha na lata. E o negócio que um empurra aqui, o outro empurra para lá, e eu não sei, eu já esbarrei no senhor umas par de vezes aí, bati no senhor aí, mas se o senhor está irritado com isso, desculpa, vou procurar não fazer mais.
O João também eu vi que escorou aqui, bateu o ombro aqui, mas vamos tomar cuidado, vamos ter mais distância do mestre, que ele não está gostando que a gente fique esbarrando nele. Ele não está gostando que a gente fique aqui batendo nele, encostando nele. Jesus falou: não, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou com fé, porque eu senti que saiu de mim virtude, poder. Eu senti que alguém aqui, quem é? Ele sabia, mas eu não vou falar quem é. Deixa que ela se manifeste, para vocês saberem de uma coisa, que quando vocês estiverem diante de uma grande multidão, talvez você seja o último da fila, mas você pode furar a fila. De que maneira? Agindo através da sua fé. Porque muitos te tocaram, Jesus, muitos tocaram em ti. Eu encostei o meu ombro, o outro encostou. Muitos te tocaram, mas ele disse: alguém me tocou com fé. Tocar com fé é diferente de simplesmente tocar por um acidente, tocar apenas porque a multidão está apertada, porque apenas a gente acaba encostando, mas acidentalmente. Mas aquela mulher tocou nele com propósito. Ela tocou nele com uma certa confiança, porque ela creu, quando ela saiu da casa dela, que ela se tão somente ela tocasse nas vestes do Senhor, ela seria salva. A fé começou a agir quando ela saiu da casa dela. Então, quando você tem fé, nós aprendemos duas coisas agora. Primeiro, que a adoração faz a gente furar a fila. Segundo, nós aprendemos que a fé também faz nós furarmos a fila, e de forma que a gente não seja nem rejeitado nem repreendido, mas pelo contrário, a sua atitude sirva de exemplo para outras pessoas também terem atitudes. Então nós temos que aprender uma coisa, que fé e adoração são atitudes que nós temos diante de Deus, que nós somos abençoados e somos agraciados quando nós tomamos esse tipo de decisão. Agora, outra coisa aqui, a mulher falou: fui eu, Senhor. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou. Você fez isso por fé, e a tua fé fez com que você fosse agraciada e abençoada. Você está livre da sua enfermidade. Aí, vamos voltar agora para o Jairo. Jairo estava todo entusiasmado. Primeiro, porque ele conseguiu levar Jesus para a sua casa. Segundo, no trajeto indo para a sua casa, ele se depara com um grande milagre desse. E ele fala assim: maravilha, não vejo a hora que ele chegue na minha casa e também faça isso com a minha filha. Aquilo ali serviu de encorajamento, de ânimo para Jairo. Jairo fala assim: não vejo a hora que chega em casa, eu estou até vendo o Senhor entrando na minha casa, tocando na minha filhinha, ela sendo curada, e a bênção chegando, a minha casa voltar a ter alegria novamente, tudo chegar no lugar. Poderia ser assim, não poderia? Escrever uma história com um final feliz, se não fosse um mensageiro chegaram para Jairo e disseram assim: Jairo, é o seguinte, a sua filha morreu, é melhor você não incomodar mais o mestre, a sua filha já está morta, não há mais nada para ser feito. E essa palavra é tão bonita, sabe por quê? Porque imediatamente Jesus voltou-se para Lázaro e disse assim voltou-se para Jairo e disse para Jairo assim: não tenha medo, apenas creia, e a tua filha será salva. Significa o quê? Você saiu da sua casa com uma determinada fé. Não permita que nada venha abalar a fé que você trouxe, para que você seja alcançado pela misericórdia do Senhor. Porque às vezes tem coisas que abalam a nossa fé. Às vezes nós saímos da nossa casa com uma determinada fé,
mas quando chegamos na metade do caminho, ela já diminui um pouco. Ou quando chegamos na casa de Deus, por exemplo, a nossa fé tende a diminuir ainda mais. Por quê? Por causa das circunstâncias. As circunstâncias fazem com que a nossa fé seja abalada. Mas Jesus imediatamente enviou a sua palavra para que a fé daquele homem, de Jairo, não fosse sequer abalada. Ele disse: olha, a tua filha vai ficar bem, apenas acredite nisso, ela será salva. Ou ele quis dizer: mantenha a sua fé, não acredite no que esse homem está dizendo, não acredite no que esse homem está dizendo. Muitas vezes nós temos mais facilidade de acreditar, temos muito mais facilidade de acreditar nas coisas que não nos são favoráveis do que acreditar em alguma coisa que vai nos favorecer. Porque coisas que vão nos favorecer, a gente já fica assim: eu estou meio duvidoso, tenho certeza, será que eu não sei se eu sou merecedor, não sei se eu vou alcançar, talvez eu não mereça. A gente já não está botando fé na gente mesmo, a gente acha que a gente é humilde, e em nome dessa humildade a gente já acha que a gente não tem direito, que a gente não tem merecimento, a gente começa já a querer ficar meio por meio do caminho. Só que Jesus foi bem categórico quando ele disse assim, firme: Jairo, não tenha medo com esta palavra, não acredite nessa palavra, apenas creia que a sua filha vai sarar e ela vai ficar bem. Você não estava me levando para sua casa? Onde que a gente parou? Não estávamos indo para sua casa? Sim, estavam indo para minha casa. Então me leve para sua casa, porque eu vou salvar a tua filha. Aí vai. Quando chega na casa, está todo mundo chorando, os vizinhos chorando. Imagine uma menina de 12 anos, uma criança de 12 anos, que tinha a vida inteira pela frente. Imagine, só de eu pensar no desespero da mãe eu choro junto, só de pensar no desespero que o pai vai ficar, eu também começo a ficar triste e choro. Coitadinha, poderia ter um futuro tão brilhante, e agora aconteceu essa tragédia, e as pessoas choravam, e de repente Jesus chega, e Jesus quer dar um ponto final na tristeza, no choro das pessoas, e ele diz assim: olha, não precisa chorar não, a menina está bem, ela está só dormindo, mas ela já vai acordar já, eu vim para acordar ela. E as pessoas começaram, sabe o que? A rir de Jesus, porque eles sabiam que ela estava morta. Espera aí, esse homem disse que ela está dormindo, ele nem viu ela, como que ele sabe que ela está dormindo? Mas nós vimos ela, e nós sabemos que ela está morta. A pior coisa que existe no homem é quando ele acha, ou ele pensa, que ele sabe mais do que Deus. O que Deus sabe não é o suficiente é o que eu sei, é o meu diagnóstico. Aquilo que eu diagnostiquei é a expressão da verdade. O que Deus diagnosticar não é a expressão da verdade. Olha, eu como homem testifico que essa criança está morta, e ele disse: eu como Deus testifico que ela está viva. E agora, qual palavra vale? É do homem ou de Deus? Aí o pessoal começou a rir. Sabe o que Jesus disse? Todo mundo para fora, não quero nem os discípulos comigo, só quero Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança. E as pessoas estavam rindo de Jesus, zombando de Jesus, debochando de Jesus. Agora imagine aquelas pessoas saindo por lá de fora porque Jesus expulsou, e elas riam dele, e riam. Agora imagine uma casa, que naquela época as casas não eram como hoje, que tem lajota, forradas, mas eram casas que não tinha forro, não tinha lajota, e às vezes você fala dentro, até ouve do lado de fora o que se fala. Agora a Bíblia fala assim, que Jesus, quando chegou no quarto, ele deu um grito, ele gritou. Imagine quem estava lá fora ouvindo ele: menina, levanta.
Só foi risada. Já estavam rindo. Agora imagine as pessoas dizendo: ó, o homem gritando para a menina levantar. Olha, não é que ele acha que ela está dormindo mesmo? Não é que ela acha, que ele está pensando que ela está dormindo? Nem vendo ela morta, ele não acredita que ela está morta. Ele ainda acha que ela está viva. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o autor da vida, e mesmo que alguém esteja morto, ele pode viver novamente, porque eu sou o autor da vida. Eu posso fazer isso. Ele tinha certeza daquilo que ele podia fazer. Então, e agora? Todo mundo está rindo, todo mundo está zombando, todo mundo está debochando de Jesus. Imagine quando o pai e a mãe abrem a porta, Jesus sai para fora, dá um abraço naquele casal, e a menininha fica só dando tchau para Jesus, dando risada e fazendo tchau, e as pessoas falam assim: eu não estou entendendo. Eu tinha certeza que essa menina estava morta, eu tinha certeza que não tinha mais jeito, eu tinha certeza que não tinha vida nela, e como é que esse homem entrou e agora ela está vivendo novamente? É que na verdade Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o autor da vida. Então nós vamos orar a Deus, e eu quero que você entenda uma coisa só, que se você crê hoje de todo o seu coração, se você adorar o Senhor, nós já adoramos. Número 1, você já conquistou uma grande vitória, porque nós viemos aqui e trouxemos a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. E quando a gente ora e a gente adora, a gente traz a presença do Senhor através dos louvores. Ele se faz presente. Não estava gostoso louvando a Deus? Não estava uma alegria no coração? Estava um ambiente tão gostoso, tão alegre. Agora, se eu senti alegria, se você sentiu alegria, imagine o Espírito de Deus. Alegria de um povo adorando, de um povo glorificando, cantando, louvando o seu nome. Sabe o que nós fizemos? Nós trouxemos a presença do Senhor para esse lugar. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração antes de eu vir para cá. Ele disse: não se preocupe com a palavra, se preocupe apenas com a presença do Senhor, porque a presença dele faz todas as coisas diferentes. Amém? É a presença do Senhor, e a presença dele está nesse lugar. Vamos colocar de pé? Curva a sua cabeça nesse instante, por favor. Feche os seus olhos. Talvez você esteja aí precisando de um grande milagre na sua vida. Saiba, faça como aquela mulher que pela sua fé, imagine se aquelas pessoas que tocaram, todas eles que tocaram em Jesus, se tivesse tocado com fé, todas elas tinham sido alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor. Aquela multidão não precisava ter esperado por nada, apenas se tivessem tocado nas vestes, na roupa de Jesus, tinha recebido a virtude. Creia nesse instante, pela fé, que o milagre está sobre a sua vida, que a bênção do Senhor está enchendo agora o seu coração. Ah, Senhor, para Deus operar tem que ser um lugar onde tenha bastante gente. Jesus provou o contrário, botou todo mundo para fora. Eu só quero o pai e a mãe da criança, e quero Pedro, Tiago e João comigo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. E o desfecho, o final dessa mensagem, sabe qual é?
que Jesus disse para os pais da criança: não diga para ninguém que eu fiz isso. Não disse para ninguém que eu fiz isso. Imagine quando abre a porta, a multidão está lá fora, as pessoas que Jesus expulsou da casa estão lá fora. E quando Jesus sai com o casal e a menina sai na porta junto com o pai e a mãe, não conte para ninguém. É impossível esconder um incêndio, porque onde tem um incêndio tem fumaça, onde tem fumaça tem fogo, onde tem a presença de Deus tem milagre, onde tem a presença de Deus tem a unção, tem a virtude, onde tem a presença do Senhor tem graça, misericórdia, tem vida, tem restauração, tem salvação, tem perdão, tem curas, libertação, milagres, maravilhas, prodígios, sinais. É impossível não ter o poder de Deus sem a presença dele. É impossível a presença dele estar e não ter o poder. É impossível ter o poder sem a presença. É impossível ter a presença sem o poder, porque as duas estão ligadas uma na outra. E eu estou autorizado a dizer que o Senhor Jesus está aqui nessa noite. Ele tem algo poderoso para fazer na sua vida. Fale com Ele agora. Adore o Senhor como Jairo fez. Apenas adora. Apenas diz: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Sai do final da fila e venha ser o primeiro na adoração. Ó Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor está em busca de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, Senhor, eu me apresento diante de Ti como um adorador. Eis-me aqui, Senhor, para colocar no altar o meu sacrifício de louvor e de adoração. Senhor, estende as Tuas mãos agora, e cada vida que chegou nesse lugar, Senhor, e trouxe o louvor, a adoração, cada vida que chegou aqui hoje, Senhor, preocupado em estar na Tua presença, preocupado, Senhor, em Te sentir, preocupado, Senhor, em Te aceitar, em Te receber, preocupado em prostrar-se diante de Ti e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Meu Deus, estende as Tuas mãos agora, estende as Tuas mãos de poder, de graça, de misericórdia. Estende as Tuas mãos, Senhor, meu Deus, mãos que curam, mãos que libertam, mãos que transformam. Oh meu Deus, Tu tocaste nas mãos da menina e disse: menina, levanta-te. Ah, Senhor, a morte não poderia impedir, a enfermidade não poderia impedir, mal nenhum poderia impedir que a palavra e a ordem do Senhor fosse cumprida. E quando Ele disse: levanta-te, não havia mais nada que pudesse impedir, apenas a ordem de ser cumprida e que se fizesse cumprir. Imediatamente a menina levantou-se. Ó Senhor, estende as Tuas mãos, e que nesta noite muitas pessoas possam se levantar. Muitas pessoas que chegaram aqui hoje, Senhor, dê a Tua ordem sobre cada uma delas. O Senhor diz: levanta-te. O Senhor diz para os que chegaram doentes: ser curado. O Senhor diz para os que estão enfermos o que disse para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Filho, a tua fé fez isso por você. Vá em paz, porque a tua fé te salvou. Ó Senhor, nós estamos aqui neste instante para Te adorar, porque somente o Senhor é digno e merecedor de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Estenda as Tuas mãos agora, Senhor. Meu Deus, todos os cansados, oprimidos, abatidos,
doentes, enfermos, necessitados, todos que vieram em busca, Senhor, da bênção, do milagre, da libertação, da restauração, da renovação, sejam alcançados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu sei, Senhor, que aquele que te adorou, aquele, Senhor, que se rendeu a ti, ainda que ele faça um pedido, meu Deus, que para alguns possa parecer ser até, ó Deus, um pedido até de um atrevimento, dizer: Senhor, vem na minha casa hoje. Mas se ele é adorador, com toda certeza, o Senhor não vai negar o pedido de um adorador. O Senhor está dizendo: não tenha medo, porque hoje eu vou contigo para a tua casa. Hoje a minha presença estará na tua casa contigo. Hoje a minha vida estará contigo. Hoje a minha glória repousará sobre ti. O meu Espírito estará sobre a tua vida. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, liberta, Senhor, os fracos, cansados, abatidos, doentes, necessitados, todos aqueles que precisam, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a tua unção e o teu Espírito Santo. Meu Deus, toca agora e liberta. Ó Deus de milagres, de maravilhas, de sinais e de prodígios. Vem agora, Senhor, e restaura cada vida que está aqui, Senhor. Ainda que venha alguma coisa, Senhor, no meio do caminho, para desistir, para desanimar, para fazer, Senhor, com que esta fé seja diminuída, ou que essa pessoa deixe de confiar no teu poder. Mas o Senhor ainda está dizendo: não tenha medo, apenas acredite, porque eu tenho o poder para salvar. Meu Deus, estende as tuas mãos agora, e que todos recebam a bênção, a unção, a libertação, a restauração e a renovação do teu Espírito Santo, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deixa que a unção de Deus e a glória do Espírito Santo toque na sua vida e no seu coração. Amém? Irmãos, antes de eu encerrar, põe a sua mão assim, faça isso, repete comigo, diga: Senhor meu Deus, eu adorei o teu nome, como este homem fez. Agora, em nome do Senhor Jesus, eu peço que a tua bênção esteja na minha vida, esteja no meu coração. E eu quero agora, com as minhas mãos, fazer como aquela mulher fez. Ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Por favor, permita-me tocar nas tuas vestes e sentir a tua presença, a tua virtude e o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua mão, coloca no seu coração e diga: eu recebo a bênção, o milagre, a libertação que só o Senhor Jesus pode fazer e pode realizar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. O Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Amém? Está gostoso a presença de Deus aqui nesse lugar, o Espírito de Deus. Vamos encerrar? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de ser louvado e de ser adorado. Seja um adorador, seja uma adoradora.
Que Deus abençoe. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e no seu coração. Amém.